Olá, muito boa noite. Programa Brasil Nordeste começando nesta sexta-feira, dia 6 de agosto, Dia dos Profissionais da Educação. O dia 6 de agosto marca uma data de valorização e reconhecimento para todos os profissionais da educação. A data de comemoração escolhida se refere à sanção da que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, reconhecendo então os funcionários de escola como profissionais da educação. Parabéns então a todos esses profissionais que são de extrema importância. Você confere agora o que será destaque no nosso programa de hoje. Selo Turismo Responsável alcança 29 mil adesões em todo o país. Consórcio Nordeste suspende compra e toda a região fica sem vacinas russas. Hoje é dia do quadro Parla África com o professor Altair Maia. E tem a segunda parte da entrevista com a presidente da Casa do Menor São Miguel Arcanjo, Lúcia Cardoso. Em breve o projeto chegará a Brasília. Vamos juntos, o programa Brasil Nordeste está começando. Mais uma vez, muito boa noite para você. Quem abre o programa de hoje é a nossa assistente de mídias sociais, a Natânia Mello, que começa falando, gente, de um selo de turismo aí responsável, alcança 29 mil adesões em todo o país. Olá, Camila. Olá, Sandra. E boa noite a você que nos acompanha. A sinalização é concedida a prestadores de serviços turísticos que se comprometem em adotar práticas de biossegurança contra a Covid-19. O Ministério do Turismo alcançou a marca de 29 mil selos Turismo Responsável, Limpo e Seguro emitidos em todo o país. A chancela é conferida a locais que se comprometem a cumprir protocolos de prevenção à Covid-19 e, desta forma, oferecem mais segurança a turistas e trabalhadores do setor. A iniciativa foi lançada em 2020, colocando o Brasil entre os 10 primeiros países do mundo a implementar protocolos sanitários para o turismo. Os segmentos com maior número de adesão ao selo até agora são agências de turismo, meios de hospedagem, guias de turismo, transportadoras turísticas e restaurantes, cafeterias, bares e similares. Já os estados que registraram a maior adesão à iniciativa são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. E o Ministério Público recomenda conteúdos sobre direitos humanos e violência doméstica na educação básica em Sergipe. Natânia Mello. O Ministério Público de Sergipe, por meio da Promotoria de Justiça de Japaratuba e Pirambu, expediu recomendações para que as respectivas prefeituras e secretarias de educação incluam conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher nos currículos de educação básica das escolas públicas e privadas. Os temas deverão ser tratados de forma transversal, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. As prefeituras e secretarias de educação dos 2 municípios têm até 30 dias para remeter relatório à Promotoria de Justiça, que contém informações e documentos sobre as medidas efetivadas para o cumprimento dos pedidos presentes nas recomendações. Obrigada, Natânia Mello, pela sua participação. Quem chega agora é a nossa comunicadora, a nossa correspondente lá da Bahia, a Rita Brandão, que começa trazendo uma notícia muito boa aí, viu? Que pela primeira vez na história o Brasil tem uma mulher numa final aí de boxe olímpico. É a baiana Bia Ferreira. Rita Brandão, é com você. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandra de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. E olha que maravilha! A baiana Beatriz Ferreira, 28 anos, venceu Mira, 40 anos, nas semifinais da categoria até 60 quilos. Por unanimidade em combate disputado nesta quinta-feira, dia 5, a atleta vai à final e ficará com a prata ou com o ouro.
Até aqui na carreira, ela tem 31 pódios em 32 competições disputadas. Bia Ferreira começou vencendo o primeiro round de todos os 5 juízes. No segundo, Mira chegou a cair no chão e a brasileira venceu o segundo 4 juízes. O terceiro apenas sacramentou o encaminhamento anteriormente. As duas pugilistas já se enfrentaram 4 vezes. As 2 primeiras foram vencidas pela finlandesa. A brasileira superou a rival pela primeira vez em fevereiro deste ano, na final do torneio na Bulgária. Boa sorte, então, para a baiana Bia Ferreira, que ela consiga o ouro. Agora, olha só essa notícia. A Bahia, gente, endurece aí as punições para policiais suspeitos de agredirem as companheiras. Veja. Exatamente. Aqui na Bahia teremos punições para os policiais suspeitos de agredir as suas companheiras. A Secretaria de Segurança Pública publicou nesta quarta-feira, dia 4, em edição do Diário Oficial do Estado, portaria que orienta medidas de prevenção e combate à violência doméstica praticada por servidores. Entre as alterações instituídas estão a comunicação imediata do fato ao órgão competente para instaurar de inquéritos policiais ou processo disciplinar, prisão em caso de flagrante, a rápida informação formal de existir indicativo de uso de armamento de instituição para intimidação. Quando a vítima for policial ou bombeiro, o superior imediato deverá também promover acolhimento, movimentar a vítima ou agressor de local de trabalho se houver contato direto de acordo com preferência da ofendida, além de promover campanhas e cursos preventivos. Obrigada, Rita Brandão, pela sua participação. Eu chamo agora o jornalista Marcelo Jorge, que fala sobre o Consórcio Nordeste, sobre a suspensão da compra aí das vacinas russas. Marcelo, é com você. Boa noite. Olha, Camila, o Nordeste vai ficar sem a vacina russa Sputnik V, após o Consórcio Nordeste, aquele famoso, suspender a compra do imunizante. O presidente do grupo, que reúne os 9 governadores do Nordeste, o Wellington Dias, do PT do Piauí, anunciou ontem, quinta-feira, a suspensão. Até agora, todas as doses de vacinas contra a Covid-19 foram enviadas pelo governo federal. Esta não é a primeira vez que uma negociação do Consórcio Nordeste dá errado. O primeiro caso ficou conhecido como calote dos respiradores, quando o grupo de governadores fechou uma compra milionária de 300 respiradores que nunca chegaram aos estados. Essa compra é alvo de investigações em diversos órgãos da Justiça brasileira, menos na CPI do Covid, onde deveria estar sendo também acompanhado. No caso da vacina russa, a decisão pela suspensão da compra foi tomada, segundo o presidente do consórcio, em razão das limitações impostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e da não inclusão do imunizante do Programa Nacional de Imunização, o PNI. O Wellington Dias participou de uma reunião com o Fundo Soberano Russo e argumentou que, diante das restrições colocadas pela Anvisa e a fala do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmando que a vacina não seria colocada no PNI, não havia mais sentido, neste momento, manter a importação dos produtos, sempre tentando atribuir a responsabilidade no governo Bolsonaro, apesar da decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, que deu autonomia aos estados e municípios em relação ao combate à pandemia. Aqui, a partir de uma decisão da Anvisa, que faz uma alteração do padrão de teste, junto com a não inclusão pelo Ministério da Saúde da vacina Sputnik no Plano Nacional de Imunização e a falta da licença de importação, nós tivemos a suspensão da entrega destas vacinas e mais, agora também acertamos da suspensão do contrato até que se tenha uma decisão, até que se tenha a autorização, a liberação para o uso da vacina Sputnik no Brasil. E o Brasil impedindo a entrada desta vacina. Aqui nós estamos tratando da vida. Os estados brasileiros, os governadores, todos nos empenhamos para trazer mais vacina e, infelizmente, aqui há um impedimento onde a burocracia é usada para impedir a entrada de vacinas. Olha, Camila e Sandro, de acordo com Dias, o Fundo Soberano Russo informou que os imunizantes que seriam destinados para o Brasil serão enviados para o México, Argentina e Bolívia e que, assim que o Brasil decidir, as vacinas estarão disponíveis para o envio imediato.
Olha, a verdade é que o consórcio do Nordeste sempre trocou os pés pelas mãos. Não é de agora, muito antes da questão da pandemia, quando após a assunção do governo Jair Bolsonaro, o consórcio já começou a ser formado a partir dali para criar um governo paralelo, um governo que pudesse tomar as suas decisões sem a interferência do governo federal. Mas, de lá para cá, o que vem se assistindo é uma organização nebulosa e cujos senadores governistas tentam levar o seu presidente, uma representação desse consórcio, até a CPI do Covid, sem sucesso até o momento. Enquanto tudo isso acontece, mais uma vez a população sai perdendo, que fica sem receber a vacina e até agora não se esclareceu para onde foi o dinheiro dos respiradores e quem vai prestar contas do dinheiro público à população do Nordeste. Estamos de olho. Uma boa noite a todos, um excelente final de semana e, se Deus quiser, na segunda-feira estaremos de volta. Obrigada, Marcelo Jorge. E hoje você confere a segunda parte da entrevista, gente, com a Lúcia Cardoso, ela que é presidente da Casa Menor São Miguel Arcanjo. Confira agora, então, esse bate-papo. Vamos continuar, então, hoje o nosso bate-papo com a Lúcia Cardoso, ela que é presidente da Casa do Menor São Miguel Arcanjo. Seja bem-vinda novamente. Obrigada a todo mundo. Lúcia, ontem nós falamos muito, né, de como é que funciona esse projeto, essa parte acolhedora, né, que a instituição, você falou inclusive que vocês recebem essas crianças, esses adolescentes com muito carinho. E hoje eu quero saber de você como é que essa parte espiritual ela é trabalhada. Foi um projeto que surgiu com muita dor, né, você nos contou aqui como tudo isso começou, essa dor foi transformada em amor e vocês levam isso até hoje, né? Esse amor, esse carinho, esse acolhimento e também trabalham a parte espiritual dessas crianças, né? E adolescentes. Então, nós temos, assim, como duas fontes inspiradoras, vamos dizer assim, Dom Bosco, né? Porque o Padre Renato, quando era criança, a terra dele é bem vizinha à terra de Dom Bosco, e ele, quando criança, ele dizia, né? A professora contou a história de Dom Bosco, ele tinha 8 anos de idade, e perguntou, né, quem gostaria de ser como Dom Bosco? E ele levantou a mão. Ele não entendia muito, né? Levantou a mão. E a outra fonte inspiradora nossa é a espiritualidade da unidade do movimento dos focolares, né? Mas como isso se dá, né, na Casa do Menor? Primeiro, a Casa do Menor ela foi fundada por um padre, mas ela é uma instituição, né, da sociedade civil, uma organização da sociedade civil, então a gente não tem a parte de, né, é católica, não, nós fazemos uma experiência da vivência da espiritualidade através da vida concreta do amor. Então nós apresentamos, né, às pessoas Deus, amor, né? Então, se uma pessoa é evangélica, se uma pessoa é dos cultos afros, se uma pessoa é muçulmano, para nós, assim, não tem diferença, né? Nós queremos simplesmente vivenciar juntos esse amor que é Deus, né? Porque se a gente for resumir quem é Deus, Deus é amor. É um amor único, né? Isso aí. Então, nós vivemos isso, né? Como que a gente passa isso para as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos irmãos que vêm de uma situação de rua, e até para os colaboradores, para as pessoas que trabalham com a gente, né? Normalmente a gente inicia o dia, a gente diz que a gente inicia o dia com café com Jesus, né? Vamos tomar um café com Jesus. Então a gente faz um momento, né, de motivação para o dia mesmo, onde a gente pega uma leitura, né, da palavra de Deus, que é comum para os cristãos, né? Então a gente pega e também os irmãos dos cultos afros, também pela própria questão do sincretismo, que também acolhem muito bem isso, e a gente faz a leitura, e nós temos um dado da arte de amar, que é do movimento dos focolares, né, que foi, né, criado, foi inventado pelo pessoal do movimento até para trabalhar primeiramente com as crianças, né? E depois se viu que esse dado dá para trabalhar com todo mundo. Cada face do dado tem uma palavra. Amar o inimigo, ser o primeiro a amar, né? Ver o positivo do outro. Então, assim, amar a todos.
E aí nós jogamos o dado. E a palavra que sai naquele dia, a gente propõe para todo mundo viver. E no final das atividades, eles falam das experiências concretas que eles fizeram daquela palavra. Por exemplo, amar o inimigo. Eles vão jogar bola. Um dá uma entrada mais dura no outro, né? E aí o outro não revida, né? Por quê? Amar o inimigo, então eu preciso amar aquele irmão que talvez não foi não tão leal comigo. Então eu vou amá-lo, né? Amor recíproco, né? Eu me lembro sempre de uma menininha nossa, lá do Ceará, que a gente perguntava para ele, o que é amor recíproco? Ela tinha uns 4 anos. Ela, é o amor que vai e vem. É bonitinho. Então, assim, essa coisa de se eu amo e o outro eu faço um ato de amor para você, você faz um ato de amor para mim. Então, né? Então a gente vai vivenciando isso e nessa vivência os meninos, as pessoas que estão, né, nesse ciclo de vivência vão fazendo a descoberta de Deus, que Deus é amor. É verdade, tanto é que Santo Agostinho dizia, a medida do amor é amar sem medida. Isso é linda essa frase, eu gosto muito. Também. Vamos falar então sobre as premiações, né? Um trabalho muito sério que vem sendo desenvolvido aí há muitos anos, há 35 anos, e um dos frutos são esses prêmios, né? Conta um pouquinho pra gente. A gente assim, na verdade, a gente nunca ficou pensando muito, né, nisso como reconhecimento, mas a sociedade, observando aquilo que é feito e os frutos que tem, porque hoje nós temos meninos que passaram pela gente, meninas que são empresários, que, né, os nossos responsáveis das unidades no Brasil todo são ex-meninos e meninas atendidos pela gente. A nossa vice-presidente foi uma menina nossa. Muito bacana. Então, para nós o prêmio maior é esse, né? Mas a sociedade tem uma forma de dizer, olha, isso é importante, ela, né, premiando. Então a gente já recebeu prêmios tanto no Ceará quanto no Rio, né? E agora o último reconhecimento foi porque teve um cineasta que ele, né, conheceu o trabalho nosso e ele fez um filme a partir da experiência do Padre Renato, né? E aí esse filme recebeu já alguns prêmios, que está passando nos festivais de filme, e agora recebeu um prêmio da Unicef. Agora, acho que mês passado, recebeu um prêmio da Unicef, né? A tradução do título é Querida Criança, né? Então, conta através de uma história, né, de uma pessoa que, né, e aí essa pessoa vai fazendo a descoberta da importância, né, de amar, né, o seu próprio filho, de fazer essa experiência com o filho a partir daquilo que ele vivencia na casa do menor, com essas crianças, adolescentes que não receberam isso, né, e às vezes até foram fazer caminhos, né, errados, e através da experiência do Padre Renato. Então, é muito bonito o filme, eu já vi, né, é um filme emocionante. Eu imagino, deve ser muito emocionante, só pela história, né, por toda a situação que ele viveu. Projetos para Brasília, Lúcia, me conta. Então, nós já estamos há mais ou menos quase 2 anos, né, vamos dizer, a gente começou uma paquera, depois um namoro, e acho que agora a gente está no noivado, prestes de um casamento, né? Nós tivemos um encontro com o governador, né? E o senhor governador, conhecendo todo o trabalho que a gente desenvolve, ele disse, olha, a gente quer um trabalho desse aqui. Então fez o convite, né? Nós estamos agora vendo a questão de terreno, todas essas coisas mais concretas, né? Que o governo do estado está vendo. A gente foi já recebido por várias pessoas, além do governador, várias autoridades do governo distrital, e ele está se vendo, né? Eu acredito que talvez para o ano que vem a gente possa já iniciar alguma coisa, né? Que legal. A gente tem 2 coisas que para nós são importantes quando nos chamam para começar um trabalho num local. Primeiro,
há necessidade do local, né, claro, mas o pedido tanto da autoridade civil, no caso do governador, quanto, né, o apoio da autoridade eclesial, no caso o bispo, né? Porque apesar de nós termos um trabalho ecumênico, nós nascemos na Igreja Católica, o Padre Renato é padre, né? E nós reconhecemos no bispo, né, Deus que nos fala. Então, nós tivemos na posse do bispo, né? E isso, Dom Paulo. E ele já nos conhece, porque ele passou pelo Rio, passou por Nova Iguaçu, ele trabalhou no seminário lá de Nova Iguaçu, então ele conhece a Casa do Menor. E ele ficou muito feliz quando o Padre Renato falou para ele que talvez tivesse a possibilidade, e ele falou, vai ser uma alegria. Então, assim, para nós virmos para cá, a gente tem que ter a bênção do bispo local, né? E é uma alegria muito grande a gente, né, poder ter essa bênção dele. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo, viu? E a gente está aqui na torcida para que essa casa maravilhosa chegue logo aqui em Brasília, que comece também a transformar a vida de muita gente por aqui. Obrigada, viu, Lúcia? Foi um prazer conhecer a história de vocês. Boa sorte, tudo de bom. Que vocês continuem aí tocando muitas vidas sempre. Obrigada a vocês, e a gente convida vocês a sonhar com a gente, né? O Padre Renato, ele escreve livros, e o último livro dele que ele escreveu agora foi Provocador de Sonhos, né? De provocar sonhos, e o nosso sonho novo é a África, né? Quem sabe alguém de vocês quer vir conosco à África? Nossa, já pensou? Muito legal. E ainda fazendo um projeto tão bonito. Vou encerrar, inclusive, a nossa entrevista com uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que diz assim, vamos sempre nos encontrar com um sorriso, pois o sorriso é o começo do amor. E é o que vocês fazem, né? Sempre com esse sorriso, recebendo todo mundo nessa casa acolhedora. Obrigada. Obrigada. Viu? Olha, eu quero agradecer, viu, a Lúcia Cardoso por ter aí separado um tempinho em sua agenda, né? Ela que estava em agenda aqui essa semana em Brasília, veio aqui, conversou com a nossa equipe. Obrigada, viu, Lúcia? Boa sorte aí, que esse projeto cresça ainda mais e possa ir para vários outros estados do país e do mundo também, viu? Um abraço para você, volte sempre. E hoje é sexta-feira, dia do quadro Parla África, com o professor Altair Maia. Professor, é com o senhor. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro. Semana passada, nós vimos que os negócios entre a América do Sul e a África correspondem a menos de 3% do total desses dois blocos continentais com o resto do mundo. Na costa oeste africana, nós temos 3 blocos. Hoje, nós vamos analisar as relações comerciais do Brasil com a comunidade dos países da costa oeste da África, que é o bloco do ECOWAS. O bloco do ECOWAS é um dos maiores blocos africanos, tem mais de 300 milhões de habitantes, 5 milhões de quilômetros quadrados e um PIB que ultrapassa 600 bilhões de dólares. Esse bloco é formado por 14 países, dentre eles a Nigéria, que é uma das maiores economias de todo o continente africano. As exportações do ECOWAS sofreram um duro golpe no ano passado, caindo mais de 20%. De toda forma, as importações e exportações do bloco ECOWAS ultrapassam os 200 bilhões de dólares ao ano. Dentre os parceiros do ECOWAS estão os países asiáticos e, vez por outra, algum país europeu, como a Suíça, a Holanda, são os principais parceiros, tanto importando quanto exportando para a costa oeste da África. Com o Brasil, as importações e exportações do ECOWAS são pouco mais de 2 bilhões de dólares, tendo chegado a 2 bilhões e 500 milhões de dólares no ano passado. Dentre os produtos exportados do Brasil para o ECOWAS, mais da metade é de açúcar.
Então nós temos que, da corrente total de comércio do ECOWAS, de mais de 200 bilhões de dólares, o Brasil atua com 2%, com algo como abaixo de 2%. Semana passada deixamos no ar uma pergunta sobre como incrementar os negócios com a África. Hoje nós veremos especificamente como incrementar os negócios com a costa oeste da África. A forma mais simples que há seria utilizar os países que falam português dentro do bloco ECOWAS como plataforma comercial do Brasil naquela região. Os dois países que falam português são Cabo Verde e a Guiné-Bissau, e ambos têm muita vontade de desenvolver parcerias com os empresários e com o governo brasileiro. A Guiné-Bissau pode ser um parceiro na instalação de indústrias para acabamento de produtos brasileiros com destino à costa oeste da África. E o Cabo Verde, que tem uma boa estrutura portuária, poderia ser um entreposto comercial, um entreposto de contêineres do Brasil para a costa oeste africana. É bom lembrar que uma mercadoria, quando internada dentro do bloco, não paga impostos para entrar nos demais países. E para nos falar a respeito dos portos do Cabo Verde, convidamos o Dr. Edson Mascarenhas, que é o diretor de negócios do porto da Enapor, que é a companhia que cuida dos portos do Cabo Verde. Boa noite, Dr. Edson. Olá, eu sou Edson Carlos Mascarenhas da Moura. Eu agradeço a oportunidade que o programa Parla África me deu para falar um pouquinho de Cabo Verde ao povo brasileiro. Cabo Verde é um arquipélago formado por 10 ilhas, onde 9 são habitadas, e que fica localizada entre o continente americano, o continente europeu e o africano. Nós ficamos mais ou menos a 450 quilômetros da costa africana. Então, eu trabalho na empresa que chama Enapor, que é a Empresa Nacional de Administração dos Portos de Cabo Verde, que estamos presentes nas 9 ilhas, porque uma das ilhas é desabitada. Então, nós temos todas as condições que é para sermos usados como entreposto. Então, seria uma boa alternativa aos investidores, ao governo brasileiro, que pudesse usar os portos para poder aproximar ou levar as mercadorias brasileiras ao continente africano e, quem sabe, ao europeu também. Estamos aqui, temos a nossa página www.enapor.cv, onde pode ter mais informações, e também pode entrar em contato conosco através do Facebook, no LinkedIn, que estamos abertos a parcerias e cooperações. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Edson. O continente africano tem apresentado boas taxas de crescimento econômico nas últimas 2 décadas. E todos os estudos econômicos indicam que esse crescimento perdura pelo menos por mais 20 ou 30 anos. É bom pensarmos no investimento em bases de apoio para o comércio exterior do Brasil na África. Se aquele dinheiro que foi jogado fora no Porto de Mariel, em Cuba, tivesse sido aplicado no Cabo Verde e na Guiné-Bissau, hoje a nossa corrente de comércio com o bloco ECOWAS estaria muito acima dos 10 bilhões de dólares e não os 2 bilhões como vimos. O comércio exterior não é coisa para amadores. Há que se pensar muito para se fazer negócios no exterior, pois dinheiro não tem fronteira e muito menos ideologia. Na próxima sexta, vamos comentar a respeito das relações comerciais do Brasil com o bloco CEMAC, que fica no meio do continente africano, da costa atlântica africana. Obrigada, professor Altair Maia. Até a próxima sexta-feira. Vamos abraçar agora as cidades aniversariantes de hoje. Rússias, no Ceará. O prefeito de lá é o Sávio Gurgel,
Quem também está completando aniversário é a cidade Miguel Camon, que fica na Bahia, que é comandada pelo prefeito José Ricardo Leal. E Mesópolis, em São Paulo, também está fazendo aniversário. O prefeito é o José Carlos da Silva. Parabéns, então, a todas essas cidades aniversariantes de hoje. Vamos agora dar aquela espiada nas mídias sociais dos governadores. A Natânia Mello fala da região Nordeste. O governador de Alagoas, Renan Filho, informou que prorrogou o decreto estadual por mais 15 dias. As atuais medidas para conter o coronavírus no estado precisam ser mantidas para continuar reduzindo as mortes e a ocupação de leitos de UTI, e que aos poucos retornarão ao normal. O governador da Paraíba, João Azevedo, postou a seguinte informação: mais um presente para nossa capital, uma marca que valoriza uma das nossas principais características, resgata nosso nome e carrega toda a energia e vibração da nossa gente. Parabéns ao prefeito Cícero Lucena e João Pessoa. Para finalizarmos, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, informou o seguinte: boa notícia para a agricultura familiar do RN. Em ação pioneira no país, publicamos hoje o resultado da chamada pública paralela para a aquisição de alimentos da agricultura familiar e da economia solidária para o programa Restaurante Popular. Esta chamada contempla as unidades do Restaurante Popular dos municípios de Pau dos Ferros, Parelhas, Parnamirim e São Paulo do Potiguim. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia durante toda essa semana aqui no programa Brasil Nordeste. É claro, segunda-feira tem muito mais para você a partir das 6 horas da tarde. Tchau, tchau. How good is your English? Do you think you should improve it? Se você entendeu o que eu disse e acha que sim, ou se você não entendeu e gostaria de entender, aqui está a sua oportunidade. Está chegando no Brasil a Global Amazon, uma escola de inglês criada nos Estados Unidos com foco em ensinar inglês para brasileiros que moram lá. O sucesso foi tão grande que aqui no Brasil, empresas se interessaram em ter a Global Amazon ensinando inglês a seus funcionários. Dessa forma, aproveitamos a oportunidade e estamos iniciando turmas aqui no Brasil. Então, se você e seus colegas de trabalho querem montar um grupo, ter um professor de inglês da Global Amazon ensinando vocês, na comodidade do seu ambiente de trabalho, entrem em contato. Trabalhamos com método e materiais próprios. Venham aprender inglês conosco, venham para a Global Amazon. Global Amazon Center. English for everyone.